Da Top News, Educação no Brasil. Bem-vindos ao universo incrível, imensamente diverso, o mundo da vida na Terra, desde os invisíveis micro-organismos até os maiores mamíferos, como as baleias azuis. A vida encontra uma maneira de prosperar em cada canto deste planeta. A complexidade e a variedade dessas formas de vida são de tirar o fôlego, produto de bilhões de anos de um processo misterioso, porém fascinante, chamado evolução. Tomemos como exemplo um orangotango, habilmente usando uma folha como um guarda-chuva para se proteger da chuva. Como esse primata aprendeu a utilizar esta ferramenta? Por que alguns animais desenvolvem tais habilidades e outros não? As respostas a essas perguntas estão enraizadas na incrível viagem da vida ao longo da história evolutiva. É fundamental entender que as características que vemos hoje nos seres vivos não surgiram do nada. Elas são o resultado de inúmeras gerações de seleção e adaptação ao ambiente. Mas como essas características são passadas adiante? Como elas são selecionadas e refinadas ao longo do tempo? Qual o papel do ambiente neste processo? Com essas questões em mente, temos o prazer de lançar nossa série sobre noções básicas de hereditariedade e evolução. Juntos iremos explorar a rica tapeçaria da vida na Terra, aprendendo como as espécies se desenvolveram e mudaram ao longo do tempo. Além disso, nos conscientizaremos da importância crucial de preservar essa diversidade, esse milagre de formas e funções que compõem o espetáculo da vida. Preparados para esta jornada incrível? A aventura da vida e da evolução começa agora! No retrato da família acima, olha esse retrato, notamos intrigantes semelhanças e diferenças entre os membros. Porque o formato do rosto, a cor dos olhos, da pele e dos cabelos parecem refletir um padrão familiar. Como essas características são passadas de uma geração para outra? É notório que, apesar das semelhanças, cada membro da família é um indivíduo único, com suas próprias características distintas. O que contribui para essas diferenças? Essas são questões fundamentais quando entramos no campo da genética, o estudo dos genes e da hereditariedade. A genética ajuda a desvendar os mistérios da vida, explicando como as características são transmitidas de pais para filhos e por que somos como somos. Vamos começar com algumas perguntas básicas para testar o que você sabe. Os filhos e as filhas têm semelhanças com os pais, mas não são cópias exatas deles. Você sabe por quê? Existe uma estrutura específica nas células que armazena informações hereditárias. Você consegue dizer qual é? As células do corpo humano que não estão envolvidas na reprodução são chamadas de células somáticas. E as células que participam do processo de reprodução, você sabe como elas são chamadas e como elas são? Consegue propor um mecanismo para explicar como as características são herdadas dos pais para os filhos? As respostas a essas questões fornecem uma base sólida para o nosso estudo de genética. Ao longo desta série, vamos desvendar juntos o fascinante mundo da herança genética e da diversidade da vida.
Você lembra das perguntas que eu fiz no início da aula? Eu vou responder para vocês e depois a gente vai continuar estudando detalhadamente os princípios da genética, esse assunto maravilhoso que é a genética. A questão 1, eu perguntei o seguinte: os filhos e as filhas apresentam semelhanças com os pais, mas não são idênticos a eles. Por que isso acontece? Olha, minha gente amiga, cada um de nós herda metade dos nossos genes de nossa mãe e a outra metade de nosso pai. Esses genes são como pequenas instruções que determinam nossas características, como a cor dos olhos e do cabelo. No entanto, a combinação desses genes é única para cada pessoa, exceto em caso de gêmeos idênticos. Mesmo que os irmãos compartilhem genes dos mesmos pais, a maneira como esses genes se combinam variam, levando a diferenças nas características. Além disso, o ambiente também desempenha um papel importante em como nos desenvolvemos e crescemos, o que pode levar a mais diferenças. A segunda questão: você imagina qual estrutura celular armazena as informações hereditárias? Vamos à resposta. As informações hereditárias são armazenadas no núcleo das células, numa molécula chamada DNA. O DNA é como um manual de instruções para o corpo, contendo as informações necessárias para o crescimento, desenvolvimento e funcionamento de um organismo. Ele é dividido em seções chamadas genes, que dão instruções específicas sobre como construir diferentes partes do corpo. Questão 3. As células do corpo humano que não participam da reprodução são chamadas de somáticas. Você sabe qual é o nome das células que participam da reprodução? Como são essas células? Vamos à resposta. As células que participam da reprodução são chamadas de células germinativas ou gametas. No caso dos homens, os gametas masculinos são chamados de espermatozoides e os gametas femininos são chamados de óvulos. Diferentemente das células somáticas, que possuem 2 cópias de cada cromossomo, do pai e uma da mãe, os gametas possuem apenas uma cópia de cada cromossomo. Quando o espermatozoide e um óvulo se unem durante a fertilização, eles formam uma célula com 2 cópias de cada cromossomo, uma de cada pai, restaurando o número normal de cromossomos. Vamos à quarta questão. Proponha um mecanismo para explicar como filhos e filhas herdam dos pais as características que possuem. E aí? Vamos à resposta. A herança de características dos pais para os filhos é um processo chamado hereditariedade. E ele ocorre graças aos genes que são passados dos pais para os filhos. Quando um espermatozoide fertiliza um óvulo, cada um contribui com metade dos genes necessários para formar um novo ser. Esses genes são como códigos que determinam as características que a criança vai ter. No entanto, minha gente amiga, como mencionado anteriormente, a combinação específica desses genes é única para cada pessoa. Por isso, irmãos podem ter aparências diferentes, mesmo compartilhando muitos dos mesmos genes. Além disso, o ambiente onde a pessoa vive e cresce pode influenciar como certos genes são expressos, contribuindo ainda mais para as diferenças que observamos entre indivíduos, mesmo aqueles que são irmãos. Por exemplo, vamos pensar na altura. Essa característica é em grande parte determinada pelos genes que uma pessoa herda dos seus pais, a altura.
No entanto, fatores ambientais, como nutrição e saúde durante a infância, também pode afetar a altura de uma pessoa. Então, mesmo que duas pessoas tenham os mesmos genes que deveriam torná-las altas, uma pode acabar sendo mais baixa que a outra, se não tiver uma dieta adequada ou tiver problemas de saúde aí durante a infância. Espero que isto ajude a esclarecer um pouco sobre como a hereditariedade funciona e como os genes são passados de pais para filhos. A genética é um campo complexo e fascinante que continua a ser objeto de muita pesquisa. Compreender como funciona a genética pode nos ajudar a entender melhor a nós mesmos e o mundo à nossa volta. Você sabia que somos formados por trilhões de pequenas coisas chamadas células? Imagine elas como pequenos tijolos que constroem o nosso corpo, como se fossem os blocos de uma enorme construção de Lego. Assim como os blocos de Lego, algumas células têm diferentes tarefas. A maioria delas são chamadas de células somáticas, que fazem parte do corpo todo. Pele, olhos, rins, estômago, você entendeu? Mas existem outras células especiais que têm um trabalho muito importante, que é criar novas vidas. Essas células são chamadas de gametas. As mulheres têm gametas chamados ovócitos e os homens têm gametas chamados espermatozoides. Quando um ovócito e um espermatozoide se encontram, eles criam uma nova célula chamada zigoto. Esse zigoto pode se dividir em muitas outras células e, finalmente, se transformar em um novo ser humano, como você e eu. No centro de cada célula, há uma espécie de manual de instruções que diz a ela o que fazer. Esse manual é formado por uma coisa chamada DNA, que fica dentro de estruturas chamadas cromossomos. Agora, imagine se pudéssemos copiar esse manual, para que cada nova célula tivesse suas próprias instruções. Isso é exatamente o que acontece. Antes que uma célula se divida, ela faz cópias dos seus cromossomos. Este processo é chamado de mitose. Graças à mitose, todas as células do nosso corpo têm o mesmo conjunto de instruções. Mas lembra dos gametas? As células especiais que mencionamos antes? Eles são feitos de uma maneira um pouco diferente. Em vez de fazer cópias exatas do DNA, eles fazem algo um pouco mais complicado. Imagine se pegássemos o manual de instrução e misturássemos algumas páginas, de modo que cada novo manual fosse um pouco diferente. Isso é chamado de meiose. E é como os gametas são feitos, minha gente amiga, meiose. Ao final da meiose, temos 4 novas células, cada uma com metade do número de cromossomos da célula original. E quando um gameta de uma mãe se encontra com um gameta de um pai, eles juntam seus manuais para criar um novo manual completo. Assim, o novo zigoto terá um conjunto completo de cromossomos, metade da mãe e metade do pai. Agora você já sabe um pouco mais sobre como as células do nosso corpo são feitas e como elas trabalham juntas para criar novas vidas. Que tal se fizéssemos algumas questões sobre isso? Então vamos lá. Primeira questão. O que são células somáticas? Letra A. Células que podem se dividir. Letra B. Células que compõem a maior parte do nosso corpo. Letra C. Células especiais que criam novas vidas. Ou letra D. Células que não têm cromossomos. E aí?
Resposta, letra B, B de bola, de biscoito. Células somáticas são todas as células que compõem o nosso corpo, exceto quem? Exceto os gametas, menos os gametas. Segunda questão. O que são gametas? Letra A, células que compõem a maior parte do nosso corpo. Letra B, células que podem se dividir. Letra C, células especiais que criam novas vidas. Ou letra D, células que não têm cromossomos? Qual é a letra? Resposta? Letra C, de cachorro. Gametas são células especiais que são usadas na reprodução para criar novas vidas. Terceira questão. O que é um zigoto? Letra A, a célula que se forma quando um ovócito e o espermatozoide se unem. Letra B, uma célula que não tem cromossomos. Letra C, uma célula que pode se dividir. Letra D, o nome das células da pele. E aí, qual é a resposta? Letra A, de amor, um zigoto. É a célula que se forma quando um ovócito e o espermatozoide se unem. Quarta questão. O que acontece durante a mitose? Letra A, as células se dividem sem copiar seus cromossomos. Letra B, as células se dividem depois de copiar seus cromossomos. Letra C, os gametas são formados. Letra D, o DNA é misturado para criar uma nova célula. E aí, o que acontece durante a mitose? Letra o quê? Letra B, de balão. Letra B, durante a mitose, as células copiam seus cromossomos e então se dividem, criando duas células filhas idênticas. Quinta questão. O que acontece durante a meiose? Meiose, divide ao meio, meiose. Fácil de pegar, gente. O que acontece durante a meiose? Letra A, as células se dividem sem copiar seus cromossomos. Letra B, as células se dividem depois de copiar seus cromossomos. Letra C, os gametas são formados. E letra D, o DNA é misturado para criar uma nova célula. Você marcaria qual? O que acontece durante a meiose? Letra C, né? Letra C. Durante a meiose, os gametas são formados. Este processo envolve a divisão de uma célula em 4 células novas, cada uma com metade do número de cromossomos da célula original. E agora, para fechar a aula, que tal uma poesia sobre este assunto? Vamos lá? Em cada corpo, uma bela história de células, vida e glória. Somáticas com seu labor, no corpo inteiro trazem vigor. Na pele, os olhos, também nos rins, trabalham incansáveis, sem ter fins. Mas em gônadas se esconde uma magia. Ovócito e espermatozoide, começa a poesia. Une-se em doce união, formando zigoto, geração, que se divide com muito ardor e origina um novo ser com esplendor. No núcleo de cada célula, um tesouro, cromossomos que narram em bom couro. Os genes, nossa característica a portar, de pais para filhos, vão se herdar. Vem agora a dança da mitose, em que a célula, com grande dose de cromossomos duplicados em pares, forma filhas idênticas, sem azares. Mas na gônada dança outra dança. A meiose, que com esperança forma gametas com metade do vigor, preparando o caminho para o amor. Nessa jornada de criação e renovação, encontramos na fecundação a união dos cromossomos 46. Na espécie humana, assim se fez. Este é o cordel da vida e das células, de como somos feitos, sem janelas. Na dança da criação, sempre a rodar, no milagre de existir e de respirar. Daí Top News, educação no Brasil.